Ok. Um momento especial de novo, voltando para de novo as dificuldades que as almas enfrentam e a solução de Deus. O segundo passo é: eu preciso ser batizado novamente? Se é que eu já decidi ir para a igreja, que Deus já escolheu, que Deus já fundou através do seu Filho Jesus, tá bom. Será que quando eu for para lá, preciso de ser batizado de novo? Se eu já fui batizado na igreja onde esteve, e depois que recebi esta mensagem, este evangelho aqui, vi que é diferente, mas também achei melhor poder ir nessa igreja aqui. Tá bom, será que preciso de batizar-se de novo? E esta pergunta pode fazer com que você possa atrasar muito tempo sem tomar a sua decisão adequada quando sobre o batismo. Porque assim, devido aos versos que dizem que não, o batismo é único, o batismo é um só, porque Deus é único. E depois você foi batizado nas águas batismais, num rio, num lago, não é? E depois que você foi batizado, talvez numa congregação diferente, numa denominação diferente, e depois agora já decidiu seguir a Jesus também nesta congregação, então você tem dificuldades. Será que preciso de ser batizado de novo? Será que posso batizar-se de novo? E se eu for batizado de novo, será que não irei pecar contra Deus? Mas a palavra de Deus vai nos ajudar a esse ponto. O livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, 5. Livro de Atos, capítulo 19, 2, 5. Atos, capítulo 19, 2, 5. Diz o seguinte. 19, 2, 5. 19, 2, 5 diz o seguinte. Eles perguntou: vocês receberão o Espírito Santo quando creram? Eles lhe responderam: nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Paulo lhes perguntou: então, que tipo de batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse: João dizia ao povo de Israel que eles deviam ao mesmo tempo se propor e mudar o seu comportamento e se batizar. Ele também dizia que as pessoas deviam acreditar naquela que viria depois dele, isto é, em Jesus. E quando ouviram isto, eles foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Está aí a mensagem. A mensagem do livro de Atos, capítulo 19, 2, 5, já explicou. Ali foi para Éfeso. Lá em Éfeso, ensinou o Evangelho de Jesus. Ele ensinou a vida de Jesus. Ele ensinou sobre a sua crucificação e a sua ressurreição. Ele ensinou que Jesus não tinha pecado, foi batizado. Ele ensinou que Jesus não tinha pecado, mas foi crucificado. Uma vez que todo mundo tinha conhecimento e sabiam que quem pode ser crucificado é aquele que é grande assassino. Mas agora Jesus já foi crucificado, mas ele não tinha pecado. Por que foi crucificado? Por causa dos meus pecados e os teus pecados. E depois, por causa dessa mensagem, eles creram nessa mensagem, ouviram esta mensagem, gostaram do Evangelho. Mas uma coisa, ele pergunta àquele povo: no tempo que vocês creram nesse Evangelho aqui, vocês foram batizados, receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nada, nem sabemos dessas coisas que estão nos dizendo. Essa coisa do Espírito Santo, como está a dizer, nós não ouvimos falar. E depois é quando ele pergunta de novo: então em que batismo vocês foram batizados? Eles responderam: no batismo de João Batista.
É quando Paulo disse, esse João Batista padeceu as pessoas. Primeiro disse a elas que poderiam mudar a sua maneira de vida, a sua maneira de ser, e depois, se elas deviam voltar para ele, poderiam voltar para Cristo, ou seja, poderiam obedecer também aquele que viria em frente. Isso estava falando sobre Jesus. Então, é quando ouviram, eles também aceitaram ser batizados de novo. Foram batizados. E depois, a outra mensagem do livro de